E aí, turma, agora que a gente já terminou de criar a tela de perfil, vamos dar continuidade criando a tela de adicionar vacina. Essa tela é bem simples, não tem nada demais, basicamente um botão de voltar, adicionar a vacina, um título e dois botões. Então vai ser bem tranquilo fazer. Já vamos aqui para o código. Vou começar, a gente vai trabalhar aqui algumas coisas, na verdade. Uma delas é a navegação em si. Então a gente vai ter que criar uma navegação encadeada. Então a nossa home hoje ela só tem essa tela. A gente pode até checar aqui no Navigation. Se a gente vier em telas logadas, a gente tem o nosso Bottom Tab, que é a nossa home específica para renderizar simplesmente essa tela. Mas o que a gente vai fazer é criar uma nova navegação encadeada, igual eu mostrei anteriormente, e lá a gente vai colocar essa nova tela. Então o que eu vou fazer, por exemplo, aqui no Sign In, vou criar um novo arquivo chamado de home stack. Então vou colocar barra index.tsx e aqui vou colocar rn e deixarei assim. Então, o que a gente vai fazer é realmente como eu estou falando, é criar várias telas encadeadas. Então, ao invés de a home ser só a home, ela vai ser uma das telas da stack. Então, lembra que a stack eu falei lá na parte de navegação é como se fosse as telas empilhadas. Então, eu vou criando uma tela em cima da outra. E aí vai ficar mais claro à medida que eu for fazendo. Então, para começar, aqui a gente vai ter que criar um const stack igual create a nossa stack. Então vai ser create native stack navigator. Aqui a gente vai retornar ela, ponto, o navigator inicialmente, e vamos adicionar as rotas. Então aqui eu vou ter a nossa stack.screen. E aí vem a parte legal. A gente vai colocar o nosso componente da home. Então, no caso aqui, a gente vai ter o componente, que vai ser o nosso home atual. Então, vou colocar aqui, vou importar ele. Esse home é a nossa tela de home, que é essa que você está vendo aqui já. E também aqui precisa de um nome. Então, como a gente já tem o nome home na bottom tab, eu vou passar para ela o nome de, name, vai ser igual o home stack. E aí sim. E aqui a diferença, como eu falei, é o nosso home não vai ser só a tela, ele vai ser nosso home stack. Então vou adicionar aqui, vou salvar e vou atualizar. Olha que já deu uma diferença. Então ele criou aqui para mim como se fosse a nossa app bar, só que a gente não quer esse comportamento. A gente já fez toda a tela, a gente já tem tudo preparado. E o que a gente quer é deixar como se fosse só uma tela comum. Então eu vou aqui em Options e vou colocar uma opção que é o header. Então vou preencher aqui. E ele é uma função que retorna algum componente. No nosso caso, a gente não quer nada. Deixa eu dar um restart. E ele já sumiu e a gente tem o mesmo comportamento de antes. Então, esse é o primeiro passo. Mas a gente vai precisar colocar mais uma tela. Então, é a tela de adicionar a vacina em si. Então, eu vou adicionar aqui add vaccine. São dois C barra index.tsx. Vou dar outro complete com o React Native. E aqui a gente já tem a nossa estrutura. E aqui nessa parte, eu vou voltar no nosso home stack. E imagina agora a navegação dessa tela e partindo para essa. Então, a gente vai estar criando uma nova tela em cima dessa tela de bem-vindo, que é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, vou copiar basicamente isso e vou colocar o nome dela como add vaccine. E aqui o componente vai ser o add vaccine. Vou até remover essa view aqui. Teoricamente, tudo ok. Não temos mais nada para fazer aqui. E uma forma de visualizar
é ir aqui na nossa tela de home, que é essa, procurar o nosso adicionar vacina, vamos criar uma função para ele, então vai ser um const, vou colocar handle add vaccine, que vai ser igual uma função que vai navegar. Então vou até colocar aqui o nosso React Navigation. Então const igual use navigation. Feito isso, vou pegar aqui do navigate e chamar ele aqui com a nossa tela, que é o add vaccine. Aqui também vou adicionar essa função no nosso onPress. Então, onPress e essa função. Então, teoricamente, o que a gente vai fazer quando clicar nesse botão é mostrar uma nova tela ali. E voa lá. Foi isso que aconteceu. Agora, a gente já pode ir até criando aqui os elementos dessa tela em si. Então, eu posso ir aqui no index. A gente vai colocar o nosso container. Vou criar o nosso arquivo de styles. Então, styles.ts, styled do React Native. Aqui tem a coisa padrão que a gente sempre faz. E uma coisa legal que você pode fazer, ó, Ctrl Shift P, preferências, e aqui a gente vai botar configure user snippet. Se você clicar aqui, você vai poder configurar um novo. Então você pode criar um para o seu estado global da aplicação ou apenas criar um snippet file para o nosso projeto específico. Então se eu criar aqui, ele vai pedir um nome. Então teste, com vários T's aqui, vou colocar. E aqui você pode escrever um código para que se repita. Então vou pegar esse exemplo aqui e vou descomentar. Aqui ele tem print console, mas eu não quero isso. Eu quero use o team. Na verdade, isso aqui seria mais o nosso, assim. E aí o escopo pode ser JavaScript ou TypeScript, que a gente vai usar. O nosso prefixo vai ser team. E aqui são as linhas realmente que vão aparecer ali pra gente. Então o que eu vou fazer? Vou apagar, vou deixar só uma. E vou colocar toda aquela parte que a gente sempre está repetindo ali no código. Então a gente sempre repete. Cifrão, abre parênteses, abre uma chave, escreve team, fecha chave, fecha parênteses, coloca um igual, coloca uma setinha, pega o team e um ponto e fecha aqui com a chave que a gente abre aqui também no cifrão. Então, teoricamente, esse código a gente repete toda a vida. Então, a gente pode colocar isso e aqui a gente pode colocar também a descrição. Então, fill team to style component. Teoricamente isso. Então, isso aqui já vai ser o suficiente para a gente fazer isso aqui, ó. Quando a gente digitar team, ele vai me dar um autocomplete. Tem uma descrição aqui. Fill the team with the style component. Se eu der um enter, ele coloca para mim todo aquele código. Então, eu posso pegar esse código e vou colocar aqui. Então, eu vou colocar padding de 0 e aqui eu coloco o meu tema com px. Então, eu vou colocar aqui, ó, time.spacing.md. Teoricamente seria isso. Posso até colocar um flex 1 e lá a gente vai usar esse container. E aqui, dentro do container, vamos colocar algumas coisas. Então, a primeira seria um status bar, só para ele deixar aquela imagem ali com o dark. Agora sim a gente consegue ver a hora e etc. A gente vai ter um separator apenas para manipular a altura. Então, eu vou colocar um height. Vou usar o nosso tema aqui também. A gente pode até criar alguma coisa aqui, ó. Então vamos usar aqui um import, fill
hook for team. Vamos colocar isso, abrir isso aqui. A gente vai pegar basicamente tudo isso aqui, só para facilitar. E aqui a gente vai colocar use team. E aqui, ao invés de aparecer isso, ele vai aparecer const, abre e fecha parênteses, e use team. E aqui, fecha aqui. Isso aqui a gente pode colocar até como descrição. Colocar isso aqui só como o use team real. Então, use team. E aqui a gente vai colocar apenas team started, por exemplo. E agora isso aqui também deve funcionar pra gente. Então, se eu venho aqui em vacina, vou colocar, como é o nome que eu dei? Use team. Vou digitando use team. Ele vai dar conflito aqui por conta do use team do próprio style component. Então vamos dar outro nome. Deixa eu ver se aparece assim. U T. Vamos deixar dessa forma. U T. Também não aparece. Ele deve dar conflito. Vamos buscar outra forma de fazer isso. Aí ele está dando erro. Então vou tirar isso aqui. Deixa eu até copiar. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou aqui na minha paleta. Vou colocar outro. Vou criar outro para o nosso aqui. E vai ser use team. Vou colocar toda a descrição aqui. Então seria isso. E vou testar novamente. Então, use ut. Foi assim que eu deixei. Colocar use team. Tentar trazer aqui pra gente. Ele já dá o autocomplete ali do outro. Use team. Pode ser que ele não tá trazendo apenas. Mas tranquilo. Vamos deixar aqui por enquanto. Depois eu vejo o que é. Pode ser só a janela que não recarregou. E aqui a gente vai fazer const. Abre e fecha chaves. Igual use team. Vou colocar aqui. E aí a gente vai pegar o spacing. Vamos colocar um spacing ponto md. O que a gente tem ali é basicamente um pressable. Vai ser o botão de voltar. E aí vamos ter um ícone dentro. Vou até fechar já. Que vai ser icon. Do tipo back. Já está ali. Também vamos ter outro separator aqui. Só que agora vai ser um small. E também vamos colocar o nosso texto. Que é adicionar vacina. Aqui é a tipografia dele. Importei. Aqui, tipografia. Vai ser igual um H7. Então, teoricamente seria isso. E ali nos nossos estilos, apenas transformar ele em um safe area view. Então aqui eu vou importar safe area view. E ele já vai deixar bem alinhadinho pra gente ali. Então, para essa aula seria isso. Eu vou apenas checar aqui, dando um reload window, só para ver se ele vai carregar para mim aquele snippet, que agora eu fiquei curioso porque não funcionou. Então, deixa eu ver aqui. Vou aqui no adicionar. E aqui a gente vai escrever o S, o T, use state, use memo,
tem vários, mas não aparece o que a gente criou aqui. Vamos ver o time, se ainda tá aparecendo. Não. Tem hora que ele não aparece, que é bem estranho. Acho que deve ser essa vírgula aqui. Vamos ver. Pior que não. Deve ter sido algo que eu fiz, então eu vou até apagar, depois eu refaço. Mas saiba que dá para fazer esse snippet, como eu mostrei até ali. Então vou remover só essa view. E para a gente seguir, a gente vai criar também aqui um commit, que vai ser create screen add vaccine and navigation. Então vamos salvar, atualizar. Pode fazer esse sync change. Vamos atualizar fazendo um push para a minha branch develop. E agora sim, te vejo na próxima aula.